Ma Dong-soo aprendeu a cultivar sonhos desde muito cedo. Ele queria ser cartunista, desenhava quadrinhos, e como amante do esporte, sonhava em ser jogador de beisebol. No ensino médio, ele assistiu ao filme Rock e ficou profundamente comovido. A partir daí, passou a sonhar em ser ator. Algum tempo depois, ele se apaixonou pelo boxe e começou a treinar, chegando a se preparar para ser boxeador profissional. No entanto, devido às difíceis condições que sua família vivia, ele teve que trabalhar como motoboy durante os anos do ensino médio. E, infelizmente, ele escorregou em uma estrada gelada, resultando em uma fratura no ombro. Depois disso, ele teve que desistir de seu sonho de se tornar um boxeador profissional. Então, um dia, ele teve a chance de atuar em uma peça da igreja, como um gangster arrependido. Embora tenha sido um breve momento, após receber uma salva de palmas no final da peça, ele decidiu que queria mesmo ser ator. Mas, apesar de ser um sonhador, sua realidade era muito difícil, já que sua família era extremamente pobre devido ao fracasso comercial de seu pai. Por conta disso, a família de Ma Dong-soo se preparou para emigrar para os Estados Unidos, e com a ajuda de parentes que já moravam lá na época, quando ele tinha 18 anos, toda a sua família se mudou para lá. Assim, Ma Dong-soo passou a viver na zona rural de Ohio. Enquanto morava na casa de seus parentes, ele continuou trabalhando meio período para pagar suas despesas. Ele fazia todo tipo de trabalho, lavava louça e limpava restaurantes, vendia roupas, dirigia caminhões, trabalhava em uma fábrica de anzóis, vendia leite em pó, trabalhos manuais e como segurança em clubes noturnos. Especialmente quando ele trabalhava como segurança, ele se machucou bastante, devido a incidentes violentos, como brigas de bêbados e disputa com pessoas que entravam no clube armado. No entanto, essas várias experiências em seus 20 e poucos anos intensamente vividos foram uma grande ajuda em sua atuação realista mais tarde. Quando ele chegou aos Estados Unidos, havia poucos coreanos em sua vizinhança, muito menos uma Koreatown, e ele sofria muito com isso. E para evitar ser desrespeitado, ele começou a malhar muito. Ele havia chegado ao país pesando 60 quilos, mas começou a malhar tanto que aumentou seu peso para 120 quilos, e seu corpo ficou tão bom que ele ganhou o apelido de Small-Eyed Black Man. Enquanto continuava a construir seu corpo, ele decidiu se exercitar de forma mais profissional, e mais tarde se formou em esportes recreativos na Columbus State College, participando de competições de fisiculturismo e obtendo o certificado de treinador. Depois de se tornar treinador, ele trabalhou por mais de uma década como personal trainer para lutadores de artes marciais mistas, incluindo o campeão inaugural do UFC, Mark Coleman, que conheceu enquanto treinavam na mesma academia. A vida dele havia começado a se estabilizar. Mesmo assim, ele não desistiu do sonho de ser ator. Então um dia, ele ouviu de um amigo de infância a seguinte pergunta: não é hora de começar a atuar? Incentivado pelo apoio de seu amigo, ele fez o teste para o filme Heaven Soldiers e acabou garantindo seu papel. Naturalmente que quando ele decidiu deixar seu emprego estável como treinador para de repente se tornar ator, as pessoas ao redor dele diziam coisas como: você realmente quer ser ator? Ou se você se tornar ator, eu como o meu chapéu. O tio de Ma Dong-soo era diretor de cinema. Seu pai, que sabia melhor do que ninguém como era difícil atuar, foi contra o filho se tornar ator. Mas é claro que ninguém poderia influenciar em sua decisão, pois isso era algo que ele realmente queria. No entanto, durante o período em que decidiu se tornar ator, lamentavelmente ele se deparou com outro grande acidente. Enquanto limpava um prédio nos Estados Unidos, ele escorregou na escada e caiu com o ombro preso entre o corrimão e a parede, fazendo com que seu ombro quebrado se quebrasse novamente. Eventualmente, após 2 grandes cirurgias, ele teve uma haste de metal inserida em seu ombro e passou por 6 meses de reabilitação. E durante sua extenuante reabilitação, ele teve que continuar trabalhando em um clube para sobreviver. Após esse período, ele voltou à Coreia para filmar seu primeiro filme agendado. No entanto, as filmagens do filme foram adiadas por vários motivos. Ele havia desistido de tudo que tinha na América para ir à Coreia, mas ao chegar lá, recebeu a notícia de que o filme havia sido adiado por surpreendentes 3 anos. Na época, ele tinha 31 anos. Eventualmente, com o adiamento do filme planejado, ele começou sua carreira de ator assumindo pequenos papéis em curtas-metragens. No entanto, com seu enorme corpo de mais de 100 quilos e sua aparência única, os papéis que ele poderia desempenhar como detetives ou gangsters eram muito limitados, tornando sua vida de ator muito difícil. Mais tarde, lembrando-se dessa época,
Ele disse ter ouvido milhares de vezes: "Você é grande demais para ser ator." Enquanto isso, o dinheiro que ele ganhou atuando por um ano somava apenas $500. Ele não conseguia se sustentar apenas atuando, então não teve escolha a não ser começar a cuidar dos treinos das celebridades ao seu redor. Quando se espalhou a notícia de que ele era um treinador conhecido na América, ele começou a treinar cerca de 300 estrelas, incluindo Jo In-sung, Jung Woo-sung e Gong Yoo. Por esse motivo, as pessoas ao redor o viam mais como um treinador do que como um ator. Ele não gostou que as pessoas estivessem interessadas nele como treinador, ao invés de um ator, já que ele veio para a Coreia para fazer filmes, não para se exercitar. Assim, ele interrompeu todo o trabalho como treinador para se concentrar apenas na atuação, mas não havia sinal de melhora em sua carreira de ator. Esse período difícil durou 5 terríveis anos, durante os quais ele enfrentou inúmeros desafios. No inverno frio, ele esperou que sua cena fosse filmada por 10 horas, vestindo apenas uma blusa, para descobrir que sua parte havia sido cortada repentinamente. Ele teve um papel confirmado e praticou 2 linhas de diálogo por 6 meses, apenas para chegar no local das filmagens e descobrir que a cena havia sido retirada e ele teve que voltar para casa sem poder atuar. Apesar disso, ele não desistiu, fazendo testes continuamente, fazendo tudo o que podia. Ele até emagreceu, passando de 100 quilos para 80 quilos, após ouvir um diretor dizer que seu corpo era grande demais para caber na câmera. E se você assistir a filmes dessa época, poderá ver que ele tinha um corpo visivelmente menor em comparação à sua figura atual. E talvez tenha sido graças a essas dificuldades que ele finalmente teve a chance de aparecer no drama hit 5 anos após sua estreia. Isso marcou a primeira vez que ele se tornou conhecido do público. No drama, ele interpreta um detetive usando uma camiseta do Mickey Mouse, que não combina com sua aparência. Ele até ganhou o apelido de Mickey Sung-sik e começou a receber a atenção do público pela primeira vez. Após esse drama, ele gradualmente começou a assumir papéis mais significativos em filmes, especialmente quando ele desempenhou o papel de agiota no filme Beast Boys, e recebeu muitos elogios, com alguns até dizendo: eles não contrataram um ator, eles trouxeram um verdadeiro agiota. Na época, Ma Dong-soo disse: quando os verdadeiros agiotas vão cobrar dinheiro, eles vão até a casa e borrifam água nos devedores adormecidos para pegar o dinheiro, criando uma cena memorável com essas palavras. E depois de ganhar considerável atenção com esse papel, ele se juntou ao elenco do novo drama Swallow the Sun. No entanto, durante as filmagens desse drama, ele sofreu outro terrível acidente. Ao visitar a África do Sul para as filmagens do drama, Ma Dong-soo caiu de um set de 6 metros de altura em uma fábrica abandonada quando a estrutura desabou. Nesse acidente, ele quebrou 2 vértebras, o ombro direito, o osso externo e metade do tendão de Aquiles foi arrancado. Quando falou sobre isso, ele disse: naquela época, eu pensei, é assim que eu vou morrer. 2 das minhas vértebras foram fraturadas e meu ombro estava praticamente esmagado. Minhas costelas também estavam quebradas. Foi uma situação séria em que os médicos disseram que minha parte inferior do corpo poderia estar paralisada. Eu tive todos os tipos de pensamento quando estava deitado na cama com todos os meus ossos quebrados. No entanto, apesar de precisar de uma cirurgia de emergência, ele só recebeu os primeiros socorros devido às más condições médicas locais e só foi operado após alguns dias, quando foi transferido de volta para a Coreia. A situação era tão grave que a equipe médica que realizou a cirurgia disse: se a coluna tivesse se movido apenas 1 centímetro a mais, ele teria ficado completamente paralisado. Seu estado era realmente grave. Ele teve que ficar deitado na cama o tempo todo e, após a cirurgia, teve que dormir meio erguido por 3 meses devido às dores. Além disso, o médico disse a ele: se você perder os músculos, todo o seu corpo entrará em colapso e talvez você não consiga andar quando estiver mais velho. E como resultado, ele mantém seu físico grande atual. Ele realmente teve que fortalecer seu corpo para sobreviver. Mais tarde, em entrevistas, ele disse: eu machuquei muito meu corpo. Estou assim há mais de 20 anos. Então é muito difícil ficar abaixo de 90 quilos. Os músculos estão sustentando os ossos quebrados. Então preciso continuar me exercitando. Enquanto isso, felizmente, ele estava tão bem fisicamente que seu corpo se recuperou rapidamente. No entanto, após o acidente, ele tomou uma decisão que chocou a todos. Normalmente, depois de um acidente tão grave, é rotina focar na reabilitação durante vários anos.
mas ele voltou ao local de filmagens apenas 2 meses após o acidente, dizendo que filmar é mais importante. E não só voltou ao set, mas também participou das filmagens até o final, durante a reabilitação. Além disso, antes da transmissão do drama, ele pediu pessoalmente à imprensa que minimizasse sua lesão grave, temendo que isso pudesse influenciar negativamente a recepção do drama uma vez exibido. Embora ele fosse descuidado consigo mesmo, é extremamente focado no trabalho. E por causa das várias lesões que teve ao longo dos anos, incluindo esse acidente grave e a reabilitação interrompida, a sua condição física deteriorou-se gravemente e continua a atormentá-lo até hoje. Entretanto, apesar de um acidente tão grave, ele continuou atuando e participando de 3 filmes e um drama em pouco mais de um ano. No filme de beisebol Perfect Game, ele interpretou o papel de um pai que possui seus próprios sonhos, mas sempre se sente culpado pela família por causa disso. E com essa atuação, ele conseguiu emocionar o público. Durante as filmagens desse filme, ele já havia feito cirurgia nos 2 ombros e era muito difícil para ele arremessar a bola, porque seu braço não se movia bem para trás. Mas ele suportou toda a dor e terminou as filmagens. Enquanto isso, ele finalmente encontrou o trabalho que moldou sua imagem atual, com o filme Neighbor. Nesse filme, ele interpreta um agiota, e seu desempenho foi tão poderoso que recebeu críticas como "ele é um gangster de verdade" e "eu sinto muito pelo outro cara". Ele trouxe uma sensação única de satisfação ao público, ao retratar um cara mau punindo um cara ainda pior, marcando vividamente sua presença em suas mentes. Em 2014, uma década após sua estreia, ele havia se tornado um ator veterano, tendo atuado em mais de 40 produções. No entanto, até agora, ele vinha sofrendo muitos ferimentos. Durante a filmagem do drama The Bad Guys, ele se machucou gravemente, incluindo uma lesão muscular na coxa, e rompeu 3 ligamentos e 4 cartilagens, devido à sua atuação sem limites. Apesar disso, ele terminou de filmar enquanto tomava remédios e recebia injeções para a dor. Também, depois de filmar o filme The Chronicles of Evil, sua co-estrela, Park Seo-joon, disse: "Seus ferimentos não são visíveis na tela, mas é muito triste vê-lo tomando tantos remédios na sala de espera." No entanto, Ma Dong-soo mostrou uma reação indiferente, dizendo que muitas pessoas, não apenas eu, precisam tomar injeções e medicamentos devido a ferimentos e está tudo bem. Assim, ele suportou lesões diárias e recuperação insuficiente, mas perseverou e continuou seu trabalho sem dar sinais de dor. E como ele foi recompensado por suas adversidades e dificuldades no passado? No filme Veterano de 2015, ele recebeu imensa atenção por uma frase que não combinava com sua aparência: "Eu sou o dono da Artbox", aparecendo apenas por 10 segundos no final do filme. O filme atraiu 13 milhões de espectadores, e sua breve aparição foi suficiente para tornar seu rosto conhecido por toda a nação. Ele tirou a sorte grande, mesmo que sem querer, e essa cena o ajudou a criar o personagem de sua vida. Para sua informação, dado que a população da Coreia é de 50 milhões, atrair 10 milhões de espectadores para um filme significa um enorme sucesso na indústria cinematográfica coreana. E nessa época, Ma Dong-soo, que tinha um grande interesse em planejamento de filmes, decidiu abrir uma empresa de planejamento de conteúdo, chamado Team Gorilla, dizendo: "Vou criar os filmes que quero fazer, em vez de ficar esperando por eles." O que eles não sabiam naquela época era que criariam uma obra-prima verdadeiramente magnífica. Enquanto isso, Ma Dong-soo estrelou o filme Train to Busan, que o tornou conhecido não apenas na Coreia, mas também no mundo afora. Suas cenas derrotando zumbis receberam muitos aplausos, marcando o momento em que ele se tornou uma verdadeira estrela de ação representando a Coreia. Em 2014, ele disse em uma entrevista: "Tenho uma ideia para um filme de detetive. É baseada em uma história real que aconteceu com meu amigo detetive." E 3 anos depois, em 2017, ele realmente apresentou um filme, planejado por Ma Dong-soo para Ma Dong-soo e estrelado por Ma Dong-soo, chamado The Outlaws. The Outlaws levou 4 anos para ser produzido, baseado em casos reais que ele ouviu de seus amigos detetives, e foi planejado pela Team Gorilla, que ele mesmo dirige. Ele sempre teve uma paixão por filmes de ação e colocou seu coração e alma na preparação desse filme. No entanto, na época, ele não tinha cartilagem no joelho durante as filmagens e havia acabado de passar por outra cirurgia. Seu médico repetidamente o aconselhou a não correr, mas havia uma cena de perseguição necessária no filme.
Então, independentemente do conselho do médico, ele filmou a cena de perseguição por 5 horas e acabou rompendo um músculo da panturrilha. E mesmo nessa situação, ele disse: "Estou ferido, mas estou bem", e terminando a cena com um curativo na área ferida. Graças aos seus esforços, The Outlaws foi um enorme sucesso, atraindo cerca de 6,9 milhões de espectadores, marcando o início da série Outlaws. Seu segundo filme teve 10 milhões de espectadores, Along with the Gods 2, e ele também apresentou um filme sobre queda de braço, Champion, que ele havia planejado pessoalmente. Naquela época, com a ajuda da Korean Arm Wrestling Federation, ele treinou por quase 2 anos e aumentou a circunferência do braço para impressionantes 20 polegadas. Durante as filmagens do filme, seu cotovelo e os ligamentos externos do braço foram rompidos, mas mesmo assim, ele perseverou em meio à dor para concluir a filmagem. Foi quando ele recebeu um telefonema de Hollywood, uma proposta do diretor de John Wick 3, mas, infelizmente, teve que recusar devido a um filme que estava programado para rodar na mesma época. E esse filme era The Gangster, The Cop, The Devil. No filme, ele interpreta o vilão mais formidável que já havia mostrado até então. Esse filme causou uma grande reação no Festival de Cinema de Cannes e até levou à decisão de refazê-lo em Hollywood. E esse momento foi particularmente significativo para ele. Isso porque quem decidiu fazê-lo foi a Balboa Pictures, fundada por Sylvester Stallone, astro de rock, filme que emocionou Ma Dong-seok na infância e o inspirou a começar no boxe e a se tornar ator. Além disso, foi ainda mais significativo para ele ao participar do remake como coprodutor e ator principal. E depois de Train to Busan, ele recebeu várias propostas de Hollywood e acabou se tornando o primeiro ator coreano a ser escalado para o papel principal em um filme da Marvel, Eternos. A diretora Chloe Zhao assistiu a todos os filmes de Ma Dong-seok e decidiu escalá-lo como Gilgamesh, citando suas habilidades em inglês e mais de 30 anos de experiência no boxe e força física poderosa. Apesar de Gilgamesh não ser asiático na obra original, eles até mudaram muitas configurações apenas para ele. Posteriormente, ele criou a série de filmes de maior sucesso na história coreana, apresentando The Outlaws 2. Apesar de ter sido lançado durante o período de isolamento social, esse filme alcançou maior sucesso do que seu antecessor, atraindo até 12 milhões de espectadores, e refutando o ditado de que as sequências falham inevitavelmente após a primeira parte. Apesar do tremendo sucesso, Ma Dong-seok e sua equipe correram para produzir a sequência sem ter a chance de comemorar. Ao se preparar para a próxima parte, The Outlaws 3, ele disse: "Acho que revisamos o cenário 80 vezes, porque não devemos seguir o trabalho anterior. Até tive alopecia areata devido ao estresse nesse meio tempo, mostrando o quanto ele sofreu nesse período." E é claro que The Outlaws 3, que foi lançado apenas um ano após o trabalho anterior, ultrapassou 10 milhões de espectadores novamente, sendo um tremendo sucesso. Ma Dong-seok, que planeja fazer até 8 episódios da série The Outlaws, ainda deve estar trabalhando apaixonadamente na produção e filmando em algum lugar, se esforçando diligentemente. Até agora, Ma Dong-seok sofreu um grande número de acidentes e ferimentos, muitos dos quais seriam difíceis para uma pessoa comum experimentar, pelo menos uma vez na vida. Sua coluna, ambos os ombros e externo foram quebrados. Ele não tem mais cartilagem em ambos os joelhos, o que torna difícil até mesmo subir escadas. E muitas vezes ele diz: "Estou com dor 300 dos 365 dias do ano." Ele também sofre de transtorno do pânico, que no caso dele não é derivado da depressão, mas uma consequência da sua lesão na coluna, que causou problemas em seu sistema nervoso autônomo, e isso dificulta até mesmo que ele viaje de avião. Apesar de sua condição física e mental, que pode levá-lo ao hospital a qualquer momento, ele está mais imerso do que nunca em filmar e produzir filmes com uma dedicação maníaca. Atualmente, ele não está apenas preparando a série The Outlaws, mas também trabalhando em outros projetos simultaneamente. Ele, juntamente com Tim Gorilla, está trabalhando em mais de 80 roteiros e está programado para produzir e estrelar filmes de Hollywood. Ele está a caminho de estrelar o remake americano de The Gangster, The Cop, The Devil, e The Outlaws também confirmado para ter uma versão americana. Ele também tem mais 2 filmes com a Marvel depois de Os Eternos. Certa vez, os repórteres perguntaram a ele, que é um trabalhador imparável, a seguinte questão: qual é o motivo de trabalhar tanto para fazer filmes? Ele respondeu da seguinte forma: "Eu realmente amo filmes.
E apenas os verdadeiros lutadores respondem assim, quando perguntados por que continuam a competir mesmo após as cirurgias pós-luta. Eu sou assim. Meu corpo dói, e é difícil, mas tenho orgulho de que as histórias que quero mostrar sejam transformadas em filmes através de mim. Eu sou verdadeiramente apaixonado por filmes. Ma Dong-seok diz que quer se envolver com filmes por muito tempo, seja como ator ou como planejador, mesmo que seu corpo não aguente muito mais papéis de ação. Muitos podem até tentar dizer a ele para fazer uma pausa, mas o que podemos dizer para uma pessoa que diz: posso parecer tolo, mas essa é a minha vida, é o que me faz feliz. Ma Dong-seok, que combina perfeitamente com a frase caminhe com as suas próprias pernas, mais do que qualquer outra pessoa. Desejo sinceramente que o caminho que ele está trilhando leve à sua felicidade, e realmente espero que ele aprenda a cuidar um pouco melhor do próprio corpo.